Olá, eu estou de volta salvando a sua redação e hoje com um comentário de tema que, na verdade, conduz ao nosso próximo vídeo na quarta-feira, que é o Ver, Ler e Ouvir, em que eu vou falar sobre meio ambiente. Vem comigo porque a gente vai conversar sobre a preservação dos biomas brasileiros. Oi! A gente preparou para vocês nesta semana, na verdade, uma sequência de vídeos. Vamos conversar sobre os vídeos que a gente tem lançado? Vou colocar aqui na câmera da mãozinha só um lembrete no final das contas, tá? Primeiro, toda segunda-feira saem os vídeos que eu chamo de Salvando a Sua Redação. Eu posso corrigir redações, posso comentar temas, posso, entre outras coisas, tirar dúvidas ao vivo ou não. A gente apelidou carinhosamente o Salvando Sua Redação de Salvando. Às quartas-feiras, nós temos o Ver, Ler e Ouvir, em que eu indico sempre, necessariamente, um filme para você ver, um texto para você ler e uma música ou um podcast para você ouvir. A ideia do Ver, Ler e Ouvir é aumentar o seu repertório sociocultural. A gente deu o apelido dentro da equipe para o Ver, Ler, Ouvir de VLO. E por último, na sexta-feira, saiu o Giro da Jana, em que eu comento atualidades, as coisas que andaram acontecendo no Brasil e no mundo, que podem eventualmente ser alvo de uma discussão, seja nos vestibulares, nos concursos ou nas mesas de boteco. E não apenas eu falo do que andou acontecendo, a gente também indica um filminho para você chamar o crush para assistir a um filminho na sua casa, o que eu estou chamando aqui de Janaflix. Pois bem, nesta semana a gente pensou em fazer quadros ligados, um com gancho para o outro. Hoje a gente vai conversar sobre uma proposta de redação que é a preservação dos biomas brasileiros na contemporaneidade. Eu vou comentar e, portanto, salvar esse tema, mostrar como fazer a interpretação do tema e da coletânea. Olha minha mão suja de quem estava gravando vídeo e usando caneta. Em seguida, na quarta, sai um Ver, Ler e Ouvir sobre o eixo temático do meio ambiente. E eu andei fazendo stories lá no meu Instagram sobre isso, hein? E por último, na sexta-feira, sai o Giro, vai ter notícias sobre meio ambiente e o Janaflix também. Então, hoje, estou usando tons de verde porque a gente está muito ambiental, a gente está muito sustentável, então a gente vai se concentrar na discussão sobre a questão do meio ambiente no Brasil. Beleza? Ok, então bora falar sobre aquilo que nos importa, salvando sua redação. Hoje nós vamos comentar este tema aqui, que faz parte do meu material. A propósito, ainda estamos com vagas abertas tanto para os cursos gravados quanto para o curso ao vivo. É só ir lá em janarabelo.com.br/cursos, que você vai ter todas as informações. Aproveitei e fiz um jabazinho mesmo, né? Voltando. Bom, peguei esse tema de redação, que é preservação dos biomas brasileiros na contemporaneidade. A primeira análise a ser feita, na minha opinião, é que não há uma situação, problema explícita aqui. Na verdade, a gente está até mesmo falando de algo que é positivo, que é desejável, que é a preservação dos biomas. Portanto, se você é meu aluno, sabe o que eu estou fazendo aqui agora. Nós temos, para início de conversa, um tema cuja situação-problema é implícita. Não existe um problema escrito aqui e, ainda mais, a gente tem um tema positivo. Situação-problema implícita, tema positivo, os senhores já devem estar cansados de saber, e isso significa que eu vou indicar para vocês que usem a estrutura de contraste. Sugeriria, por exemplo, né, a importância da preservação,
ou eventualmente até mesmo os avanços que já conseguimos na preservação. Em oposição, obviamente, eu preciso problematizar, vou colocar aqui em vermelhinho, que é a cor da situação problema. Em oposição, os obstáculos à preservação ou as ameaças à preservação. Até aqui, tudo bem, gente? Porque aqui, ó, preservação dos biomas, bioma é o nosso tema, então já vou marcar aqui com a corzinha de competência 2. Considerando que o tema são os biomas brasileiros, eu automaticamente já vou pensar em o eixo temático do meio ambiente e os seus repertórios, que eu vou dar lá no Ver, Ler e Ouvir de quarta-feira. Por enquanto, eu estou aqui só te ensinando a fazer as análises adequadas. A gente começou se perguntando se a situação, o problema é explícita ou implícita, e sendo implícita, foi o que a gente descobriu, como fazer um tema neutro, por contraste. Beleza. Como a gente está falando de bioma, que tem a ver com o meio ambiente, o eixo temático do meio ambiente. E aí daqui automaticamente vem alguns repertórios socioculturais que eu vou apresentar no vídeo de quarta. Eu chamo esse eixo especificamente de meio ambiente e sustentabilidade. Ok. Em teoria, as análises mais importantes acabaram, porque quem é meu aluno já sabe que, em geral, a gente tem um recorte brasileiro, o contexto sempre é o contexto nacional, ainda que seja um problema que aconteça também em outros países, e a gente tem aqui um outro recorte, além do recorte espacial. Então, deixa eu pôr aqui R, né, de recorte. Porque eu não estou falando dos biomas, sei lá, canadenses. Eu tenho lá na contemporaneidade, que é um outro recorte dado ao tema, que é o recorte temporal. Tá? Toda vez que houver um recorte, gente, eu quero que vocês se perguntem algumas coisas. Por exemplo, existem desafios, obstáculos, dificuldades gerais à preservação dos biomas, que acontecem em todos os países. Entretanto, considerando que esse tema tem um recorte tão especificamente brasileiro, eu me perguntaria, câmera da mãozinha, se há algum obstáculo ou dificuldade, digamos, tipicamente brasileiro. Se há alguma coisa específica do contexto nacional, que seja uma ameaça. Meus amigos lá da geografia podem, por exemplo, me ajudar nisso, vocês podem me ajudar nisso, mas eu acho que, por exemplo, o Brasil ser um país baseado na produção agrícola, agropecuária, é um problema, né? É muito comum que haja desmatamento para abertura de áreas de pastagem ou para plantação de soja, milho, entre outras commodities. Então, eu acho que a economia brasileira ter como base o modelo agropecuário pode ser um desafio, porque existem produtores agrícolas que não têm consciência ambiental. Ok. Se a gente pensa aqui, por exemplo, que estamos discutindo na contemporaneidade, eu perguntaria no meu texto, eu tentaria responder com o meu texto ao seguinte: o que na contemporaneidade traz esse assunto à tona? Esteve acontecendo, está acontecendo ou vai acontecer alguma coisa para a gente discutir a preservação dos biomas? A gente andou discutindo nos últimos tempos o aumento do desmatamento em certas regiões da Amazônia.
A gente andou discutindo, por exemplo, a questão das alterações climáticas provavelmente oriundas de alterações humanas, antrópicas, ali na região da Serra do Mar, no litoral de São Paulo. E aí houve chuvas fortíssimas, com deslizamentos, com mortes, com perdas milionárias. Então a gente pode pensar que, eventualmente, um argumento a ser favorecido nesse texto seja a atualidade. Então, prestaram atenção nesses dois elementos, gente? É muito, muito importante que, quando vocês encontrarem recortes temáticos específicos, vocês prestem atenção nesses recortes temáticos tão específicos. Então, aqui, ó, pus um asterisco para o que está aparecendo ali na câmera da mãozinha. Recorte espacial e recorte temporal. Só que esse tema me dá uma outra dica. Esse tema fala de preservação dos biomas. Preservação é o que eu quero atingir. É aquilo que eu objetivo. Então a gente vê aqui que temos um tema cujo foco, cujo destaque é dado à proposta de intervenção. Portanto, eu sugeriria nesse tema uma abordagem de tese por antecipação da proposta de intervenção. Para logo no primeiro parágrafo você já contar para o seu corretor que você sabe tudo o que você precisa fazer, ok? Então, olha que análise interessante. Toda vez que você pegar uma proposta de redação, hoje e sempre, eu sugiro que você se pergunte algumas coisas, né? Você vai começar se perguntando se a situação problema é implícita ou explícita. Vocês estão anotando aí, né? Eu não estou escrevendo tudo aqui de propósito para forçar vocês a anotarem. Um dos melhores métodos para guardar conteúdo, para guardar dicas, é a anotação. Então, a gente começa se perguntando qual é a situação problema, se ela está explícita ou se ela está implícita, e se o tema é de cunho positivo, negativo ou neutro. Em seguida, a gente vai se perguntar qual é o eixo ou quais são os eixos temáticos que estão ali, para eu já começar a mobilizar os repertórios socioculturais. Em seguida, a gente procura por recortes temáticos e, eventualmente, focos, dicas e pressupostos dados pelo tema. Só fazendo essa análise aqui, eu já sei o seguinte: considerando que a situação problema de hoje é implícita, eu vou sugerir um desenvolvimento por contraste. Por exemplo, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, o aluno pode fazer a importância ou os avanços no sentido da proteção dos biomas brasileiros, e no D2, os obstáculos que se mantêm. Ou, se ele quiser, também é possível, no desenvolvimento 1, a gente pode colocar a importância e o desrespeito, e no desenvolvimento 2, o avanço e a ameaça. Você que escolhe a estratégia. Como o tema é bioma brasileiro, a gente sabe que o eixo temático é o eixo temático do meio ambiente e sustentabilidade. E quarta-feira, no Ver, Ler e Ouvir, eu vou dar repertório sobre meio ambiente. Então, aqui eu já vou pôr a sigla VLO. O recorte temático, né, que são o recorte brasileiro e contemporâneo, me ajudam a pensar tanto nas causas específicas da realidade brasileira, quanto em, eventualmente, exemplificar com uma atualidade do tema. E, por último, se o foco está na proposta de intervenção, eu sei que o meu formato é a tese por antecipação. Gente, a minha dica para os senhores é que sempre façam essa análise. Eu prometo, você vai sair com pelo menos 75% do seu texto pronto. E aí, alguém pode virar para mim e falar assim: beleza, Jana, já fiz uma análise da frase temática, mas onde eu consigo essa proposta inteira? Essa proposta inteira está sendo entregue para os meus seguidores lá no
@instajanaRabelo. E aí a gente vai ter que ter aquele papo mais privado. Então vamos para a câmera do bate-papo. Meus queridos, aproveitem, me sigam nas redes sociais, é só procurar por Jana Rabelo. E além disso, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, deixem o comentário. Eu comecei fazendo uma promessa e para mim promessa é dívida. Se você se inscreve no canal, você recebe, por exemplo, o lembrete quando o meu vídeo de quarta-feira for lançado, ok? Foi um prazer ter estado com os senhores, segundou fortemente, força e leveza. Lembrem-se que estamos todos juntos em busca da aprovação. Beijo!